Oi, oi, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje a nossa live é muito especial. Estamos aqui para mais um dia, né, dessa série das lives sobre a primeira infância. Lembrando que quarta-feira que vem a gente vai falar sobre a paternidade, né, com o Jefferson. E dia 28 a gente vai conversar sobre as memórias positivas, né? Esses registros das memórias positivas, que vai ser com uma fotógrafa aqui, que também é a fotógrafa da Belinha, né? E é a Viviane Santana, muito especial. Então, gente, hoje a gente tem uma convidada também, uma querida, muito, muito especial para mim, ainda mais que é de Planalto, né? A Ed, a Prof. Ed, carinhosamente chamada assim. Mas o nome dela é Edenir Fátima Polesso Marmentini. Ela é pedagoga e ela tem um monte de especialização aqui que eu vou ter que ler, porque essa mulher tem um gabarito, viu? Ela tem pós em psicopedagogia institucional, em atendimento educacional especializado, em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, e também é proprietária do Espaço Psicopedagógico Anjos. Que legal, Ed, tu tá por aí? Peça para entrar. Daí eu te aceito aqui, pra gente poder conversar. Vai dar. Oi, Olá, boa noite. tudo bem? Seja muito, muito bem-vinda. Sinta-se à Obrigada, vontade gratidão. aqui, que a gente consiga conversar de uma forma bem tranquila, que a gente consiga evoluir dentro desse assunto que é tão importante, né, para as famílias, para a escola, para essa relação e que tem que estar mais próxima, né? E Ed, fala um pouquinho do teu trabalho antes, assim, como é que tu tá atuando, esse teu espaço também, como que é a tua abordagem, para daí a gente introduzir mais propriamente no assunto. Mas é importante, né, que o teu trabalho seja exposto aqui. É muito especial. Querida, obrigada. Agradeço o convite, fiquei muito feliz. É um desafio sempre falar um pouco sobre a nossa atuação em sala de aula. Então, atualmente, eu atendo a educação infantil numa cidade vizinha, trabalho com os pequenininhos da creche 3. E meio período eu trabalho no meu espaço, no espaço de atendimento psicopedagógico, onde eu ofereço atendimento psicopedagógico focado nas dificuldades de aprendizagem. Que bom. Que bom que tem, né, isso, esse serviço em Planalto. É uma cidade pequena, então a gente sabe das necessidades e o quanto às vezes o acesso fica mais difícil a certas até informações mesmo, né? Então, que bom que tem os profissionais atentos e que levam esse acesso aí, né? Então, Eide, eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque, assim, até teve pessoas que entraram em contato comigo, tipo, Mário, o que tu tá fazendo? Afinal de contas, tu trabalhava na prefeitura, tu atuava como assistente social e o que tu tá agora inventando aí na primeira infância, né? Então, quando eu paro para pensar, eu já faço, vai fazer 4 anos que eu saí do Planalto, né? Nossa, parece que foi ontem. Mas nesse processo eu passei no concurso em Frederico, então o motivo principal de eu ter saído de Planalto foi assumir o concurso na cidade de Frederico, e lá eu permaneci por 2 anos, né? Até que aí veio toda uma mudança, veio Jefferson na minha vida, acabei me mudando totalmente, né, de município, de vida, de estrutura, e veio a maternidade. Então,
todo esse processo fez com que eu também mudasse a minha mente, com que eu olhasse para a minha profissão de uma forma diferente. Há muito tempo eu já vinha me questionando também, né? Se era mesmo isso que eu buscava, se era isso que eu queria trabalhar dentro do serviço social. Tive um período bem delicado com depressão, né? Então eu tive que buscar tratamento, passei por esse período com tratamentos alopáticos, indo psiquiatra, mas não resolvia, sabe? Mascarava o problema, daí voltava, eu ficava na mesma situação, tinha que voltar ao tratamento. Então as terapias também entraram muito na minha vida, né? Principalmente a aromaterapia, que me trouxe muita consciência e coragem para mudar, para tomar passos diferentes, né? Então, esse caminho se abriu totalmente novo, eu não sabia o que eu ia encontrar. Então, eu acabei lançando uma marca, né, que muitas pessoas já sabem também, que é dos aromas de ambiente, associados à meditação, pensando em levar esse esse propósito maior, aquilo que fez sentido para mim, que me ajudou, que com certeza fez parte da minha cura, né? E da minha ressignificação de muitas memórias, né, do passado que me travavam, inclusive falar, né, falar em público assim era uma dificuldade muito grande. E é isso, assim, eu passei por esse momento de cura mesmo, e essas terapias vieram muito, muito forte na minha vida. E a maternidade agora. Então, agora sim, juntou tudo, né? Juntou a parte de eu pensar no ser humano como um todo e pensar principalmente nessa primeira infância, nessa fase de vida que é tão importante porque está formando o indivíduo, né? Está formando a personalidade. E quando eu entendi que muitos dos meus traumas estavam, né, encobertados ali no meu passado, na minha infância, situações que eu signifiquei aquela memória, coloquei um significado naquilo diante de uma mentalidade de criança, né? Então, não tinha como, não tem como eu culpar o passado, ou meus pais, ou as pessoas que estiveram em relação comigo, né? Mas eu precisei buscar esse entendimento. E hoje, com essa consciência, eu penso, eu posso ajudar mais pessoas, eu posso também falar sobre isso, né? Diante da experiência do serviço social e trazendo também toda essa consciência que foi do autoconhecimento, né? Que eu adquiri através do autoconhecimento. Então, Ed, como que tá essa situação da educação infantil, né? Que as crianças, não sei como é que tá nesse momento, se estão indo para creche ou não, mas como é que tá o contato, né, para a escola, eu digo. Como é que tá o contato da escola com a família nesse momento? Bom, neste momento aqui na nossa região, as crianças não estão indo. Nós estamos trabalhando em o ensino híbrido, né, onde a gente oferece o acesso virtual às crianças, né, pelo menos uma vez por semana, principalmente na educação infantil. E as atividades são disponibilizadas para a família no acesso em grupos, né? Agora as mídias foram muito usadas, muito úteis neste momento. Talvez a tecnologia nunca tenha chegado tão forte como chegou agora na pandemia, que para mim foi um ponto em destaque, né, durante essa pandemia. Os profissionais tiveram que se reinventar, né, teve profissionais que não sabiam lidar com a tecnologia e foram buscar. Se os pais estivessem a par de tudo que de tudo que os professores estão buscando, estão se atualizando para atender as crianças assim, desta forma remota, com certeza eles teriam noção do quanto a gente está se dedicando para a nossa possível volta. Mas a princípio a gente tem enviado as atividades e contado assim com o apoio de todas as famílias, né? Para que a aprendizagem não pare, para que continue, principalmente a questão do estímulo, né? Na educação infantil, que é tão importante. Com certeza. E como é que tá? Os pais estão entendendo esse papel realmente, né? Porque olha como foi importante esse momento para uma reflexão muito profunda, né? E que
talvez em algum momento se tornou esquecida nesse processo, porque os pais, muito ligados ao trabalho, a, a prover os bens materiais e aquela. Mas o dia a dia ali da família, né, o sustento, mas e o bem-estar emocional? Onde é que estava ficando esse vínculo, essa aproximação? Realmente conhecer o seu filho, realmente saber qual atividade escolar que está acontecendo. Talvez todo esse momento chegou de uma forma positiva também, né, para as famílias. E como que está sendo, assim, os pais relatam dificuldade, eles relatam que está ok, estão aceitando, estão se adaptando, como é essa relação dos professores com esses pais, como é que está sendo tudo isso? É muito importante conversar. Então, essa primeira infância, principalmente na educação infantil, a gente sente a dificuldade maior. Porque em sala de aula nós trabalhamos muito a questão afetiva, o vínculo entre o professor e o aluno. E neste período não está sendo o vínculo que nós queríamos que fosse, né? O abraço, o contato, a conversa, porque durante uma brincadeira o professor consegue diagnosticar várias dificuldades no aluno, consegue detectar alguns problemas, né, até psicológicos. O trabalho da educação infantil é muito de rastreio, né, de avaliação diária, onde o professor vai conversando com a criança e descobrindo, né, o que a criança está precisando de estímulo. E nesse momento a gente não tem esse acesso, né? Então eu acredito que os pais tenham muita dificuldade nesse momento. Eles estão se dedicando, sim, a maioria dos pais está se reinventando, né? Porque há pouco tempo a escola era considerada como o ambiente do cuidar, né? E o cuidar existe na educação infantil, mas além do cuidar está o ensino, né? A questão da aprendizagem da criança. E agora essa questão de afetividade da família, né, vai influenciar também na questão do aprendizado em casa, né? O vínculo entre escola e família precisa ser reforçado para que a criança tenha um aprendizado, né? Para que a criança não perca essas fases, né? Porque são fases pequenas, fases que os pais nem percebem que estão vivendo e elas passam muito rápido. E na educação infantil é complicado, dificulta para os pais essa questão de não ter o vínculo com o professor. Pessoalmente, nós podíamos cantar, né, olhar nos olhos, conversar, enfim, durante uma brincadeira a gente conseguia tanta coisa, né? E agora não temos como ter esse acesso. Então, eu acredito que não só para os professores, como principalmente para os pais, deve estar sendo bem, bem difícil. Eles vão ter que formar uma nova rotina, né? Com certeza. Eu percebo, assim, na experiência agora com a Isabela, né? O quanto, às vezes, a gente tem que, sim, abrir mão de alguma coisa que seria para nós, de algum momento para nós, para se dedicar, né, para essa criança. Mas também é tão importante porque a gente também está aprendendo com eles, né? Eles nos ensinam tanto e talvez esse momento, em cidade pequena, eu acho que é um pouco mais tranquila essa questão dos pais estarem mais em casa, mas eu vejo aqui hoje que eu estou morando em Porto Alegre, os horários é tudo diferente, o tempo é todo diferente, tudo acontece em outros horários, né? Então, muitos pais não ficam em casa, eles ou terceirizam, né, contatas, ou aquele escape era a escola, né, deixar na escola para eles poderem sair trabalhar. Então, isso era uma zona de conforto e de confiança também, que aquele filho estava sendo atendido. E agora é toda essa reinvenção, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo, dentro da minha visão, né? Quero escutar você, é como que estivesse indo as coisas para o lugar também. Porque esses pais, eles precisam voltar. Eles precisam perceber que é responsabilidade deles essa educação. Essa formação da personalidade está ocorrendo diante daquelas crenças e da base que aquela família tem, né? Do que ela acredita. E como isso estava muito fora, né? A criança estava tendo acesso muito à escola, a jogos, à TV, a qualquer outras informações que davam acesso a essa criança e os pais.
Aí eles iam perceber o problema lá na frente, quando já está adolescente, né? Aí muitas vezes fica mais difícil de contornar, enfim, de trabalhar a situação. Tu percebe que há esse tipo de reflexão nesse momento com esses pais? Ou ainda não? Como é que tá aí? Eu concordo com você, por isso que eu sou uma eterna defensora da rotina, né? Na escola e na família. Porque a partir do momento que você dedica um tempinho lá do teu dia para estimular teu filho, para acompanhar o aprendizado dele, para acompanhar as fases, você já percebe uma grande diferença. Na escola, a rotina, assim, é essencial. Inclusive, esses primeiros meses do ano letivo, se trabalha muito essa questão de adaptação, socialização, de rotina na escola. E eu acredito que em casa, muitas crianças não têm rotina. É o que eu percebo de dificuldade maior. A partir do momento que os pais pararem, se concentrarem nas atividades do dia e encontrarem um momento, né, para eles poderem sentar com a criança e conseguir acompanhar essas fases, né, não só, como você diz, terceirizar essa função tão importante, né, de pai e mãe, ou de responsável, tio, avô, enfim, eles vão perceber o quanto isso vai ser valoroso para o futuro da criança. A questão da rotina, para mim, é a parte principal. E dá trabalho, né? Dá trabalho. E antes os pais, eu entendo, né? Eu também sou mãe. E eu entendo o quanto é difícil dedicar um tempinho do dia, né? Você já chega do trabalho exausto e é complicado, né? Você largar as suas tarefas, que muitas vezes você não consegue dar conta, né? E dedicar o momento para a criança. Mas a partir do momento que você entende que aquela rotina está te dando resultados, né? Está ajudando o aprendizado do teu filho, está estimulando, né, a criança, com certeza você vai perceber a diferença e vai querer continuar. Eu sou a defensora da rotina. Com certeza. E é tão importante entender que, como a gente está formando a personalidade nessa primeira infância, vai um período até 6 anos, né? 6, 7 anos, não sei, agora me fiquei na dúvida. 6 anos, acho, né? Eide, me confirma. Seis, É? seis. Então, o quanto é importante essas vivências, porque tudo está estabelecendo laços de confiança, né? Laços de confiança, laços de afeto, de amor, que está formando essa criança um indivíduo seguro, um indivíduo que se sente pertencente àquele núcleo familiar ou àquela unidade familiar ali, porque isso gera tanta insegurança com crianças que não têm incentivo, que não têm apoio, né? E eu acredito que essa saída do núcleo familiar, porque a família é o primeiro lugar de convívio, de interação, né? De estabelecer essas relações sociais é com a família. Depois ela vai saindo, convivendo com pessoas que frequentam essa casa, né? Tendo esse contato, e depois com a escola, que é onde ela vai permanecer por mais tempo ali do dia. Talvez essa socialização nesse momento está ficando um pouco mais desafiadora, né? Porque aí eles não estão conseguindo ter o contato com os colegas, só pela tela, não sei como que está sendo mediado isso também, né? Porque acho que isso que fica prejudicado, assim, nesse momento. O contato, né? A questão do contato é que está sendo a dificuldade maior. Mas, dentro do que eu tenho conhecimento, a grande maioria dos pais está recebendo, né, os que têm acesso à tecnologia, a grupos de WhatsApp, enfim, eles têm a possibilidade de assistir os vídeos, né? Então, os professores enviam vídeos onde estão se apresentando, onde estão pedindo para que as crianças se apresentem, né? Que esse primeiro momento é bem interessante, que os pais apresentem a criança, e aí a criança vai assistindo os vídeos, né? E eu destaco nesse momento a importância da família, porque a criança, por mais que eles entendam, eles já são uma geração diferente, onde eles já, com o dedinho, eles já conseguem ir mexendo no celular, né? Mas a importância dos pais estarem ao lado da criança,
estarem orientando as atividades que a professora está enviando, né? E eu acredito que a parte que mais foi prejudicada com a pandemia, com toda certeza, é o vínculo afetivo entre colegas, enfim, professor, adaptação e socialização em sala de aula. Foi muito prejudicado. Mas isso não impede também que a gente continue, né? Que a gente tenha esse elo de comunicação através das tecnologias, né? Sim, porque a gente só vai ver os efeitos disso a longo prazo, assim, a gente não tem como prever agora, né? Mas com certeza, no ambiente de relação social é onde você consegue desenvolver a tolerância, né? A empatia pelo outro, essa questão de tu perceber e dar espaço para o outro também falar, também se expressar, que todo mundo tem oportunidade, saber lidar com essas frustrações. Só que toda essa bagagem de inteligência emocional da criança é responsabilidade da família, né? Então, talvez essa frustração ela está ocorrendo de uma forma diferente, na frustração de não conseguir se conectar direito, de não conseguir entender direito sem o professor do lado, não sei. Então, essa família, ela, de qualquer forma, ela tem que ensinar essa inteligência emocional para os filhos. Então, se ela iria ensinar no ambiente escolar, dentro da escola, né? Isso, às vezes, dá uma impressão que é responsabilidade da escola, mas não é, né? Isso é da família. Então, só mudou o ambiente. E talvez essa carga que está sendo... Nossa, estou me deparando com uma situação que não me dava conta que era minha, agora é minha, né? Não tem um professor aqui para estar mediando essa situação, sou eu. Eu sou o responsável por essa criança, né? O professor, ele fica com a parte da mediação da atividade estruturada, com um objetivo final. Mas toda essa interação é dos pais, né? Sempre foi. Só que em algum momento ficou... parece ser que é da escola, porque está mais na escola, então os pais estão mais distantes, né? Como que tu percebe essa relação? O que tu poderia me dizer de experiência tua mesmo, né? Dois pontos que eu destaco, né? A questão das famílias dividirem, né, as tarefas. Muitas vezes, grande maioria das vezes, ainda a gente sente que a participação das mães é muito maior, né? A grande maioria das crianças tem o contato nas atividades, enfim, no desenvolvimento das atividades com a mãe, né? Até a gente procura orientar para que tenham atividades onde o pai, o avô ou algum familiar também participe, né? Porque pobre da mãe, ficou delegado a ela tudo, né? Então, é o momento de criar tal rotina e dividir tarefas, né? Porque, afinal de contas, o filho não pertence só à mãe, né? Então, nesse momento também eu destaco a questão da escola, né? Eu percebo que muitos pais julgam professores, julgam a escola, mas os professores não estão indo para a escola, e aí estão enviando muitas atividades, meu filho está sobrecarregado, enfim. Este é o momento dos pais refletirem, para saberem o quanto os professores em sala de aula fazem, né, pelas crianças. Não é só o contato, né, que sala de aula, o cuidar, que a gente sempre ouve muito. Os professores têm a função primordial de cuidar. Sim, é cuidar, mas em primeiro lugar nós temos também que destacar a questão da aprendizagem, né? E esta questão de acompanhar as crianças é da família. A escola vai sempre estar a par, e eu acho que chegou o momento dos pais abraçarem essa ideia, né? Vamos dividir tarefas, vamos unir forças, tudo em prol das crianças, né? Vamos trabalharmos juntos. Por exemplo, a minha cidade onde eu trabalho, eu atualmente estou trabalhando em Alpestre, os professores vão para a escola. Nós estamos indo para a escola, então a gente elabora as atividades e envia. Ficamos lá durante o período que é o do nosso concurso, né? E nos dispomos a atender os pais no período que a gente está lá na escola.
Porém, muitos pais trabalham, né? Não têm acesso a irem à escola, a tirarem dúvidas, ou os que não têm acesso, né? Ou ligarem, entrarem em contato pelo WhatsApp. E aí fica aquela dúvida, né? Em sala de aula, a professora faria diferente. O meu filho não quer aprender comigo. Não quer aprender porque nunca teve esse hábito da família sentar e dar o espaço para a criança, porque ela também consegue aprender com a criança. A criança consegue aprender com os pais a partir do momento que há a rotina, a organização de horários. Ou agora nós vamos deixar nossas atividades de lado da casa e é o momento que nós vamos nos dedicar à criança, né? Ao aprendizado, ao saber que sempre foi delegado à escola e que neste momento delicado vai ser também delegado à família. Então, é desta forma que eu acredito que a pandemia tenha ressignificado essa questão de escola-família. Não há um saber diferente. A família, com certeza, é a ponte, né? Nós precisamos da família, assim como os pais precisam dos professores. Não é momento de julgar o professor ou o professor julgar a família. É o momento de nos unirmos. E a partir do momento que entenderem, né, que esta união vai ser de sucesso até depois da pandemia, eu acho que muita coisa vai mudar na educação. Com certeza. E assim, agora me veio na cabeça aqui um retiro que eu fiz, né? Eu fiz um retiro na escola AINE, não sei se tu já ouviu falar, a escola de Guaporé. E aí eu fiquei lá, né? Fiquei lá uma semana. Eles têm também formação para professores, para a parte pedagógica, né? E para os pais. Eles falam, aqui é uma escola para adultos e a gente deixa as crianças livres, a gente deixa as crianças em paz. Mas a escola, então assim, é uma escola particular e ela é gratuita. Ela é particular e é gratuita, mas como assim? Sim, porque quem mantém são as ações que eles fazem ali, de retiros, de terapias, de outras questões para manter a escola, doações, enfim. Mas a parte pedagógica, a abordagem deles é muito interessante, porque eles vão por uma linha que mistura montessoriano com Waldorf, sabe? Então tem muito contato com a natureza, muito essa questão da criatividade, de deixar a criança livre, né? E os pais, a troca que eles fazem para essa criança se matricular na escola é 1 hora por semana de trabalho dos pais, né? Dentro da escola. Então, esses pais, eles têm que ir para a escola, eles fazem jardinagem, eles fazem limpeza, eles fazem a parte da organização, enfim. Então, a escola, como é gratuita, ela se mantém com esse trabalho também dos pais, né? Que estão ali 1 vez por semana. Então, você percebe a aproximação. E aí, esses pais começam a entender muito mais o papel daquele professor ali, o que o professor está fazendo, o que o seu filho está aprendendo, né? Qual é a pedagogia que está sendo abordada, né? Muitos pais não sabem. Talvez matriculam na escola porque tem que ir na escola, mas afinal de contas, qual é a linha dessa escola? Qual é a linha pedagógica dessa escola, né? Claro, município pequeno acho que fica meio no padrão, né? Da abordagem, mas quando a gente fala em municípios maiores, existe a opção de dizer, não, eu vou botar numa escola com a pedagogia Waldorf, com a pedagogia montessoriana, né? Então, tu consegue ir para outras linhas que vão fazer, que vão estar mais próximas ao que as tuas crenças, da tua família, aquilo que mais tu acredita, de base que tu quer dar para a educação do teu filho. Então, tu consegue ter, mas tu precisa ter essa visão, né? E estar mais próximo da escola e realmente entender o papel do professor, do que está sendo colocado e abordado ali para as crianças, né? Mas eu acredito que essa questão também da aprendizagem, ela está... todas as escolas estão trabalhando com esse aspecto mais natural, enfim, né, para a criança e deixando ela brincar, porque a aprendizagem acontece muito com o brincar nessa educação infantil, né? É natural, né? É o que eu Então, sempre falo, não precisa de muito brinquedo, né? A criança se apega aos elementos naturais,
às panelas lá da pia, né, aos prendedores de roupa. Então, às vezes, os pais investem em brinquedos caríssimos e eles não atraem tanto quanto as panelas da mamãe lá da cozinha, aquela descoberta de abrir a portinha da pia e tirar as panelas para fora, fazer uma baguncinha boa aí, e contar os prendedores, trabalhar psicomotricidade, que os pais nem têm noção de que desta forma eles estão se desenvolvendo com muita, muita criatividade e com o apoio da família, né, o que é o principal. Com certeza. E continuando a linha de raciocínio, né? Então, a ideia é o quê? É mostrar para essa escola, tá mostrando para essas famílias que a escola é só uma passagem na vida dessa criança. Quem vai viver com essa criança, quem vai ter os resultados de toda essa educação e de tudo que essa criança viveu, é a família no futuro, né? Porque essa relação da família, esse laço, esse vínculo, ele não acaba. A escola chega um momento da vida que termina, né? Termina aquele ciclo escolar ali. Então, ou mesmo quando passa de um ano para outro, já muda às vezes o professor, enfim. Então, trazer essa consciência, né? Que quem está realmente com essa criança, de quem é a responsabilidade, né? E aí eu achei muito interessante essa abordagem de trazer os pais para a escola, ficar uma hora por semana ali trabalhando e realmente se doando também para contribuir para a educação. E, claro, hoje não está sendo tão possível, mas quando existia esse tipo de abordagem, de trazer os pais para a escola, de fazer algum projeto nesse sentido, né, para trabalhar mais esse aspecto. No projeto de iniciação, né, a adaptação da criança no início do ano letivo, na educação se trabalha muito a questão da família, né? E aí, neste momento, a gente, para romper aquele laço que é tão forte entre a mãe e a criança, o pai e a criança, enfim, o familiar e a criança, a gente monta, inclusive, murais com a foto da família, para que a criança, no momento que ela está lá insegura em sala de aula, para que ela consiga olhar para a foto e visualizar, logo mais eu estarei com eles, né? Logo mais eu vou para casa, agora eu vou ficar na escola, daqui a pouco eu vou para casa de novo. E aí a importância de ter esse elo bonito dos pais, da família, enfim, com a escola, porque a maioria dos traumas que as crianças trazem consigo futuramente, elas vêm lá da infância, né? Bem da infância mesmo. E se tivermos um olhar diferenciado para os nossos filhos, no momento que eles chegam da escola, conversar, dar aquele espaço, eu percebo muito assim, pela minha experiência de professora. Os pequenininhos contam, a grande maioria fala, gosta de falar o que aconteceu na escola. Mas chega uma fase que eles já não falam mais. Como é que estava lá na sua escola hoje? Eles respondem, estava legal. Aí é o momento que tu pensa, pai, eu perdi uma fase do meu filho, eu não acompanhei essa fase. Eles se calam, não falam mais muito, e aí se tinha algum trauma lá no passado, esse trauma vai se arrastando até no futuro, até termos a sorte de encontrarmos terapeutas que nos aliviem, né, desses traumas. Por isso é importante, é extremamente importante que os pais tenham esse diálogo, né? E principalmente nesse processo de adaptação, eu vou destacar também a questão do vínculo, né? Porque aí o pai chega na sala de aula, larga a criança lá na porta e diz, fica aí com a tua prof, e vai embora. Não houve uma preparação da criança antes de vir para a escola. Porque antes da criança chegar, entrar na sala de aula, tem que haver dias de uma boa conversa, onde você vai, com certeza, enaltecer o trabalho da professora, vai dizer, olha, a professora é legal, vamos lá, você vai gostar, vai haver aprendizado. Porque a maioria das crianças que sofrem para se adaptar na escola é por esse motivo, tão simples. Os pais acabam não conversando com a criança, não preparando, muitos até por insegurança, por medo, por não estarem preparados, né, para romper esse vínculo por algumas horas. E aí eles acabam deixando de falar o que é tão importante para a criança, né, para ela se sentir segura.
Então, a gente até orienta na educação infantil para que a criança leve um objeto de apego para a escola, para que no momento da crise, lá onde ela está chorando com saudade da mãe, ou enfim, de um familiar, que ela pegue esse objeto e relembre lá o momento que ela está em casa, e a gente vai acalmando, e assim segue com mais facilidade, né? O processo de adaptação inicial é doloroso tanto para a criança quanto para a família. E se houver um bom vínculo entre o professor e a família, com certeza vai ser muito amenizada, né? A questão da dor ali, da mãe principalmente. Eu já teve casos, assim, de minha experiência da educação infantil, onde a mãe largou, assim, a criança uns minutinhos comigo, né? Aí ela ficou uma semana indo, voltando, cuidando da criança, e aí aquela coisa, né? A mãe fica lá no corredor esperando a criança se acalmar, e nesse momento a mãe tá tão nervosa que ela acaba passando essa insegurança para a criança que está lá na sala de aula, porque o vínculo é muito grande de mãe e filho. Aí, passado uma semana, eu orientei essa mãe. Eu disse, mãe, a partir de segunda-feira você não vai vir mais para a escola. E ela disse que, depois ela me contou no futuro, ela me disse, eu te odiei quando você me disse isso. Porque eu pensei, cortou meu vínculo, né? Não vou poder vir para a escola. E em menos de uma semana, a criança estava adaptada, né? Então, a importância de você fazer o teu papel de família, né? Falando bem dos profissionais, falando bem da escola que a criança vai estar, orientando sobre o que vai ser a rotina lá na escola, para que haja essa questão de você vai para a escola, mas eu vou te buscar. Logo você vai estar em casa, é só o momento que você vai estar lá. Então, isso eu destaco como bem importante na questão da família e da escola. É, toda pessoa gosta de saber mais ou menos o que vai ocorrer, né? A gente gosta de saber, de ser introduzido, tipo, eu vou em tal lugar, mas o que eu vou fazer lá, né? Todo mundo, enquanto adulto também, imagina uma criança que ela tá saindo da sua zona de confiança, né? Que a sua zona de confiança é ali, a tua casa, o teu ambiente, tendo para um espaço diferente, pessoas diferentes, e o quanto também é importante que essa família já trabalhe a noção de essa confiança, essa autoconfiança da criança, né? E aí vem a parte do desenvolvimento, que a família às vezes super protege, né? Defende de várias situações e a criança não enfrenta. Então ela não tem esse contato. Aí quando ela está na escola, ela precisa lidar com aquilo e ela ainda não sabe, porque a família privou, né? Então eu gosto muito de falar que o envolver é pegar para si e o desenvolver, né, é colocar para fora. Então essa criança está em desenvolvimento. A gente precisa olhar sobre essa óptica, né, assim, que não é para nós. Essa criança ela precisa se desenvolver por ela e pelas relações que ela vai estabelecer com as outras pessoas, né? Porque isso vai ter uma consequência muito grande na vida adulta. E os professores também têm que estar atentos a isso, porque às vezes uma palavra mal colocada, que não foi intencional, que não foi, né, uma situação, eu quis realmente causar um trauma nessa criança. Não foi, é o dia a dia, às vezes ocorre, a gente não tem domínio, né, da forma que a gente vai se expressar ali no momento, emocionalmente, dizendo, falando, né. Eu falo da minha própria experiência, assim, eu passei por um bloqueio, né, um bloqueio emocional, onde esse sentimento ocorreu na minha fase bem da infância, ali nos primeiros anos da escola, mas eu tinha uma situação que a minha mãe era prof, né? Então eu já vinha com uma pressão muito grande de eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar. Tudo que eu fizer, a minha mãe é a primeira a saber, porque a prof saía da sala de aula e ia para a sala dos professores, né? Então o contato era muito próximo. Então, essa pressão, para mim, ela sempre foi muito, muito grande, né? De eu ter que ser muito perfeita. E aí, por querer ser perfeita nas coisas, eu travava. Muita coisa eu não fazia, nem realizava, porque nunca vai estar perfeito, né? E eu não me lembro, assim, muito
criança de ser uma criança assim tão introvertida, tão envergonhada. Mas ocorreu um episódio aonde uma prof estava organizando um teatro, enfim, na turma, e eu lembro de eu ter me candidatado, assim, a ser a peça principal ali, o papel principal Personagem. isso, do teatro. E aí ela falou, não, eu sempre fui mais tranquila para falar, isso sim, né? A minha voz sempre foi assim mais suave, digamos. O meu timbre realmente não é tão alto. Mas essa prof falou de uma forma muito. Ela estava talvez estressada, tentando entender quem que ia fazer qual papel e tal. Ela não deu atenção pro meu pedido, né? E ela pegou e falou: não, tu não pode exercer isso aqui, executar, porque a tua voz é baixa, é o papel principal, precisa ser alguém que fala alto, não sei o quê. E ela não me deu aquele papel. E eu lembro que ela me botou indo num papel que não falava. Eu fiquei lá de arbusto, segurando uma arvorezinha no teatro. Gente, e eu nunca entendi da onde eu era tão travada para falar. Eu não conseguia entender aquilo. Eu sentia muita. Eu queria falar, queria me expressar, mas eu não conseguia. Tinha algo dentro de mim que me travava muito. E eu sabia que era profundo, mas eu não conseguia ter acesso a essa memória, sabe? Ela não ficava clara para mim. Então, diante de tantas terapias e busca pelo autoconhecimento, eu consegui entender que realmente eu me travei naquele momento, porque a minha mente de criança, ela colocou um significado nessa memória, um significado negativo, que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha condições de falar, que ninguém ia me entender, que a minha voz não era boa, não era bonita, entende? Então, daquele momento em diante, gente, até os meus 28 anos, quem me conheceu, quem conviveu comigo, sabe que eu não me expressava em público, que eu não falava, porque aquilo me travava, vinha algo, me bloqueava e eu não sabia de onde era. Eu pensava, nossa, como que eu não consigo, sabe? Eu tentava falar, mas eu não conseguia. Eu passava mal, eu suava, eu tremia e vinha muita sensação negativa. Até que eu tive que ressignificar. Porque esse processo de criação de crenças, né? Que a gente cria muita crença limitante na nossa vida, ela é a partir de algum episódio que gerou uma emoção. E essa emoção, você ressignificou ela de forma positiva ou negativa. Então, tanto tu pode desenvolver muitas habilidades na tua infância, quanto tu pode desenvolver muitas travas, né? E que depois na vida adulta tu sofre, tu não sabe como que tu criou aquilo dentro de ti e daí tu tem que buscar. E esse processo, ele é dolorido, porque tu tem que enfrentar essas memórias, tu tem que olhar para elas, tu tem que reviver aquilo e colocar um novo significado ali, né? E o momento em que eu consegui entender tudo isso, aí, nossa, foi tipo clareou assim. E eu hoje tô aqui numa live ao vivo falando, uma pessoa que não conseguia se expressar, sabe? E o que ocorreu com a questão da família, né? Nesse momento. Não que eu não tivesse o vínculo com meus pais, mas o que ocorria? Eles sempre foram uma educação muito rígida, né? Essa educação muito rígida e essa questão da minha mãe ser professora, né? Me gerava uma apreensão e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade que até não era minha enquanto criança, mas eu não conseguia chegar para minha mãe, chegar para o meu pai e dizer: ah, aconteceu isso na escola. Eu não conseguia. Por quê? Porque eu tinha medo da reação que eles iam ter, que talvez eles não fossem me defender, que talvez eles não fossem me apoiar, né? E aí eu ia ficar sozinha ali, então era melhor guardar para mim. Então eles também eram muito preocupados com os outros, o que os outros iam falar, né? Isso faz parte da crença deles. A gente já conversou, já ressignificou. A minha mãe está aqui até ouvindo, ela sabe, né? Então, o quanto é importante ter esse olhar nessa fase da infância e realmente conhecer o seu filho, né? Conhecer o seu filho, saber que isso tudo que está acontecendo nessa fase da infância vai ter sim impacto na vida adulta,
no comportamento, nas reações e nos resultados que essa pessoa, essa criança, vai se tornar e vai ter no futuro. Então, esses pais sim precisam estar atentos ao que acontece na escola, os professores também, a forma de, às vezes, falar ali, né, pode causar um trauma muito severo. Né? Então, acho que é bom eu colocar esse meu depoimento como, como algo para chamar a atenção mesmo da família e dos professores, né? Mas que a gente É, conseguiu superar. Tô aí. que bom, fico bem feliz. Nem todos conseguem, né? Que é importante destacar, nem todos têm o acesso à terapia. Sim. Mas, assim, uma dica bem legal para as famílias fazerem, para colocarem lá na rotina também, é a rodinha da conversa. Uma vez por dia, pelo menos, você faz uma rodinha da conversa. E na rodinha da conversa, você utiliza um objeto e faz com que aquele objeto seja o objeto da palavra. Enquanto eu estiver segurando o objeto, é a minha vez de falar. Então a criança aprende a esperar. Neste momento que a criança vai estar esperando você falar, você pode dar oportunidades para que ela conte algo que está machucando, para que ela fale sobre algo que não lhe fez bem durante o dia. Neste momento, você, além de criar, estreitar ali os teus vínculos com o teu filho, você também vai estar dando oportunidade para que ele fale. Muitas crianças, infelizmente, sofrem com a questão de não poderem falar porque sofreram algum bloqueio ou porque a pessoa que fez um bullying, né, pediu para que ela não falasse, aí ela se fecha e não vai falar para a família. Então, o que a criança precisa? Ela precisa se sentir segura, né? Ela precisa se sentir segura para falar o que está magoando, o que está deixando ela triste. Porque nessas rodinhas de conversa que a gente faz na escola, a gente escuta de tudo, né? Eu sempre dizia que quando eu voltava da escola, eu vinha assim com uma vontade de trazer todos para casa. Uhum. Porque cada um tem uma dor diferente, cada um tem uma preocupação que para mim talvez não é muita coisa, né? Você tá lá tentando desenvolver tua aula e a criança de repente, prof, te interrompe e fala que o cachorrinho morreu, né? O meu passarinho não tá mais comendo a raçãozinha dele. São coisas que para mim, quanto profissional, não é tão importante na hora que eu estou conduzindo minha aula, mas também não me impede de dar um tempo para que a criança expresse essa sua angústia, né? Para que ela se comunique, para que ela converse comigo a respeito. E é isso que os pais agora, principalmente nesse tempo de pandemia, onde eles estão tendo mais acesso às conversas com as crianças do que nós, professores, para que eles tenham esse momento diário de oportunizar a criança a se comunicar, a falar o que está machucando, a falar o que para eles não está fazendo bem e também para falar o que faz bem, né? A gente tem que sempre premiar a criança. Eu vejo muitos pais assim, comportamento melhorou, eu vou comprar um presente para você. Sabe o que é presente? Presente é você levar a criança para um passeio, é você fazer um piquenique com a família, é você sentar com a criança e contar uma história lá de quando você era ainda criança, da tua infância. Isso é presente. Que para nós, a gente é muito ligado com a questão financeira, mas as crianças, elas não se importam com o valor do presente. Com o tempo, elas vão criando essa personalidade, nós construímos isso neles, de dar valor para o dinheiro, para o financeiro. Eu quero um brinquedo caro porque eu vi lá na televisão. Mas a partir do momento que você criar esse hábito de ensinar para a criança o que realmente tem valor, com certeza no futuro ela não vai ser aquela criança que só pensa em presentes caros, que vai valorizar também essa questão do momento com a família, dos momentos prazerosos que ela tem, que vai construir com certeza, né, boas lembranças no futuro. Com certeza, e se a gente parar para pensar essas lembranças da infância, o que que a gente lembra, né? Será que a gente lembra só dos momentos que ganhou um brinquedo, enfim, ou do momento em que a gente estava com esse pai, com essa mãe, ou com quem
foi o cuidador, enfim, dessa criança, num passeio, ou num almoço, ou lembrar de alguma comida gostosa que faziam em casa, né? E que lembra tanto essa memória de pertencimento, de afeto, de amor, de cuidado, porque é tudo isso. É isso que é importante, né? E isso que tá. E acho que essa é a maior educação, o maior legado que a gente pode deixar para ter adultos mais seguros, adultos que realmente também vão evoluir, vão passar para outra geração esse cuidado, esse amor, esse afeto, porque é isso, a gente precisa fortalecer esses vínculos. A escola tem um papel fundamental, o professor tem um papel fundamental, mas a família, ela é essencial. E a criança, ela está aprendendo o tempo inteiro e está nos ensinando o tempo inteiro, né? Porque eu percebo também que com a Isabela, gente, ela faz qualquer coisinha que ela conquista, qualquer coisinha, pegar um brinquedo, faz, né, alguma atividade que ela conquistou, ficar de pezinho, agora que ela tá querendo ficar mais de pezinho, ela faz aquela ação e ela bate pau, ela comemora. E aí eu falo muito pro Jefferson, eu digo, olha só a sabedoria. Quando foi que a gente parou de agradecer, né, essas pequenas conquistas do nosso dia a dia? Quando foi que a gente parou de realmente estar presente para nós mesmos e comemorar que a gente também está conquistando muita coisa todos os dias, nem que seja pequenininho, nem que seja o levantar todos os dias, manter uma rotina, né, conseguir ir trabalhar, conseguiu ter resultados. A gente não comemora. A gente acha que comemorar é só grandes eventos, né? Ou datas comemorativas. Não é. Gente, é no dia a dia. E essa criança, ela tá aprendendo com o teu exemplo, né? Com o exemplo que o adulto tá dando. Então, ela é nossos mestres, a gente precisa olhar para essa criança, aprender muito com essa essência da criança, porque depois a gente vai formatando, né? Tanto o adulto vai formatando essa criança, colocando o que acredita de educação, enfim, e levando ela por um caminho, assim como o que a escola está introduzindo. Então, tudo isso está formando essa criança e o quanto a gente precisa estar atento. Ed, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso horário, mas já passamos, estamos quase com 1 hora aqui de conversa. Tu tem uma mensagem final? Tu tem algo mais para nos deixar aqui de conversa, orientação para essas famílias, enquanto um recado teu, né? Enquanto professor, enquanto experiência nessa área, o que tu mais gostaria de falar? Fica à vontade. Bom, antes de fechar, essa semana teve um pai que me pediu a respeito do acesso às tecnologias, né? E aí eu vou falar novamente da questão da rotina. Rotina e exemplo, né? Porque muitas vezes a gente está lá atordoado com o nosso trabalho, né? Trabalhou o dia todo, hoje a grande maioria está bem cansado, né? E chega do trabalho e para dar aquela descansada, o que faz? Mexer no celular, né? A grande maioria das famílias tem tido este hábito. E o que os pais são? Nada mais do que exemplo. Neste momento, a criança está observando que no período que ele poderia estar tendo contato com a sua família, os pais estão lá mexendo no celular, como se aquilo fosse tão mais importante do que o momento com a criança. Então, é o momento, sim, de criar uma rotina. A partir do momento que você criar uma rotina bem orientada, você vai ter tempo para acessar teu celular, mexer nas tuas redes sociais, mas também vai ter o tempo para estar com a criança. E a criança, muitos pais eu tenho visto assim, muito até exageradamente, para acalmar a criança que está lá entediada de ficar só dentro de casa, não poder sair para a rua, passear, que eles fazem? Oferecem o celular. O celular hoje é o nosso grande aliado, né? A mídia em si está nos ajudando agora nesse momento. Mas nós não podemos deixar que a criança fique um tempo excessivo em frente à tela, né?
que ela passe horas desperdiçando um estímulo que ela poderia estar brincando de algo bem mais produtivo ou conversando com a sua família, para ficar mexendo no celular, assistindo vídeos, né? É bem complicado. Então, para essas famílias, eu vou destacar o que eu falei o tempo todo nesta live. Rotina, muita rotina. A rotina dá trabalho, mas depois que vocês conseguirem manter uma rotina coerente, vocês com certeza vão colher, né, as melhorias lá na família de vocês, na sociedade, e ainda vão me agradecer. Escrevam lá o dia de hoje que eu orientei a rotina. Vai ser bem importante para que essa criança construa uma boa relação com a família e que no futuro vocês tenham boas lembranças juntos, né? E assim, dizer para todos que estão aqui assistindo até agora que ninguém estava preparado para passar por um período tão difícil de pandemia. Um ano foi um desafio. Agora, começar um novo ano letivo sem o contato com as crianças é muito dolorido para nós, professores. Porque bem mais do que o salário pago, o que nos paga diariamente é o contato visual com as crianças, é o afeto, é essa questão de socialização que a gente tem em sala de aula, o sorriso, o olhar da criança, nada mais pode ser tão gratificante quanto esses momentos que a gente tem com as crianças. Tá difícil para as famílias e a gente entende, todos os professores têm esta noção do quanto está difícil, mas vamos trabalhar em parceria, vamos dar oportunidade para que os professores consigam também fazer seu trabalho nesse momento difícil. Não esqueçam que a parceria de conversa, de diálogo com a escola é muito importante. Eu tenho certeza que se vocês tiverem dificuldade e conversarem com o professor vai entender as dificuldades de vocês e vai estar querendo também colaborar aí para ajudar na questão da aprendizagem da criança. Criem essa parceria. E eu tenho certeza que vai dar certo. Com certeza. É um momento de tolerância, né? E todo mundo tá aprendendo junto. Ed, então, agradeço muito a noite de hoje, o nosso papo aqui. Acho que a gente cumpriu o nosso objetivo. A gente falou sobre vários aspectos, né, da família, da escola. Espero que as pessoas assistam e reassistam essa live também, né? Que com certeza tem informação, conteúdo de muita relevância. E agradecer muito a tua disponibilidade, a tua contribuição e muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Sempre que precisar, estou aí. Enfim, quem precisar de ajuda, me chame. Estou disponível. Com certeza. Sigam lá a Prof. Ed, que com certeza ela tá. Eu vi que tu postou história também, tá começando a colocar algum conteúdo. Muito legal. Muito legal essa interação. Adorei. Tudo de bom, Ed. É o Muito incentivo a obrigada. histórias, a contação de histórias, né? Que importante. Gente, muito obrigada, então, a todos que também ficaram até o final dessa live. E espero vocês na próxima quarta, então, para a gente conversar sobre a paternidade, né? Essa paternidade que a gente também precisa estar atento. Não é só a maternidade, não é só essa responsabilidade da mãe, qual o papel desse pai. Então, vamos estar conversando sobre isso na próxima quarta, gente, com o Jefferson, tá bom? Aguardo todos vocês e agradeço muito que ficaram até o final. E você, Ed, mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau.